Fala aí, meus caros, como é que vocês estão? Olha só, videozinho de hoje para a gente trocar uma ideia sobre o maior jogador da história do futebol alemão, da seleção da Alemanha, do Bayern de Munique, um homem que revolucionou o jogo, o esporte dentro de campo, taticamente, vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas que também foi muito importante fora de campo para o futebol e para o país, para a Alemanha como um todo. Obviamente estamos falando do imperador, The Kaiser, Franz Beckenbauer, que nos deixou nesta segunda-feira aos 78 anos. E como não poderia ser diferente, como esse canal aqui trata o futebol alemão com muito carinho e vai continuar tratando, para os novos inscritos, sejam bem-vindos e vamos deixar aquele like, vamos deixar os comentários aí também e também se inscreve aí no canal quem ainda não é inscrito. Obviamente que a gente vai falar sobre os títulos, as conquistas, a relevância de Beckenbauer dentro da Alemanha, mas também vamos trazer aqui um pouquinho da repercussão do falecimento dele, as homenagens que a Bundesliga vai prestar, que a Federação da Alemanha vai prestar e que também o Bayern de Munique, a sua eterna casa, vai prestar nesses próximos dias. Vamos começar exatamente por essa repercussão estrondosa que tivemos aqui no Velho Continente e no mundo todo, né? Mas aqui nos principais jornais, não apenas esportivos, mas generalistas, o destaque para Franz Beckenbauer. A bola aqui em Portugal, os jornais espanhóis, os jornais ingleses, o L'Équipe na França, trazendo um grande destaque, páginas e mais páginas sobre a história, a trajetória e a influência de Franz Beckenbauer no esporte, um pouquinho do que a gente vai fazer aqui. Na Itália também e especialmente na Alemanha, que está de luto, o Bild, principal jornal do país, trazendo uma edição completa com Franz Beckenbauer e as homenagens do futebol alemão. Aliás, essas homenagens já começaram nesta segunda-feira, com muitas declarações nas redes sociais, com manifestações e com comunicados. A Federação Alemã de Futebol, também muitos e muitos jogadores, né, do mundo da bola, não apenas alemães, mas, por exemplo, Lionel Messi se manifestando, outros grandes do esporte e também, especialmente e obviamente, o Bayern de Munique, que demorou, inclusive, um pouquinho para emitir algum comunicado, né? A morte de Franz Beckenbauer foi divulgada pela agência de notícias na Alemanha, mas depois o Bayern de Munique passou a dedicar toda a sua agenda nas redes sociais e não só em todas as plataformas do clube para homenagear Franz Beckenbauer e vai ser assim nos próximos dias, inclusive, especialmente na próxima rodada do Campeonato Alemão, quando o Bayern de Munique vai receber o Hoffenheim. Ainda estão saindo detalhes de como vai ser essas homenagens, o próprio funeral de Franz Beckenbauer, mas hoje já tivemos uma imagem muito, muito bonita do estádio do Bayern de Munique, da Allianz Arena, com Dank Franz, né? Obrigado, Franz, uma iluminação especial, agradecendo o maior ídolo daquilo que para mim né? E para muitos também, da história do clube. Os jogadores, né, do atual elenco treinaram nesta terça-feira com uma faixa preta no braço e o clube foi soltando durante as horas que se passaram muitos vídeos que nos deixam ainda mais saudosistas, mostrando lances e momentos emblemáticos do Kaiser com a camisa dos bávaros, né? Cria da Baviera, nasceu, foi formado na base do Bayern de Munique e revolucionou a história do clube. Aliás, tem um mini documentário já que o Bayern de Munique está divulgando, com entrevistas de Rummenigge, de Uli Hoeneß, sobre o Beckenbauer, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o Beckenbauer começou a sua carreira na década de 60 e naquele momento, já no Bayern de Munique, naquele momento o Bayern de Munique não era, nem de perto nem de longe, o principal clube da Alemanha. O time não tinha conquistado ainda nenhuma Bundesliga, nenhum título muito, muito relevante. Existe uma era pré-Beckenbauer e uma geração, uma safra fantástica de jogadores e pós-Beckenbauer. É realmente, e por isso para mim, o maior jogador, a maior figura da história do clube dentro de campo. Depois é óbvio que outros vão discutir, porque o Uli Hoeneß fora de campo, como presidente, como revolucionário, foi também muito, muito importante para os bávaros. E aí é importante a gente falar sobre
os títulos e as conquistas, né? Não só coletivas, mas individuais. Esse cara venceu o tricampeonato da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique consecutivamente, um feito histórico, o esquadrão da década de 70, com Sepp Maier, com Breitner, com Uli Hoeneß, com Der Bomber, Gerd Müller, liderando esses caras todos, sendo a principal figura do Bayern de Munique e também da seleção da Alemanha, campeã da Eurocopa em 1972, campeã da Copa do Mundo sobre aquela mágica Holanda de Johan Cruyff em 1974 e também vencendo inúmeras vezes a Bundesliga e sendo eleito o melhor jogador da competição por várias e várias vezes. Aliás, em termos de nível e títulos individuais, venceu a Bola de Ouro 2 vezes. 72 e 76 foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football. Fora de campo como treinador, também marcou um momento muito importante da história do futebol alemão. Depois da queda do Muro de Berlim, politicamente a Alemanha dividida, em 1990 venceu com a Alemanha Ocidental a Copa do Mundo. Time que tinha Lothar Matthaus dentro de campo, mas tinha assim a figura de Beckenbauer como o principal cabeça, principal articulador de uma seleção vitoriosa. Mais um título mundial para ele, né? Um dos poucos que conseguiu aí vencer um título da Copa do Mundo como treinador e como jogador. Deschamps da França é um, e o nosso velho Lobo Zagallo, que também tristemente nos deixou, é o outro nessa lista. Em 2006, não como treinador e nem como técnico, mas sim como embaixador, junto com figurões da Federação Alemã de Futebol, ele foi um dos responsáveis por trazer, foi a figura principal por trazer a Copa do Mundo de volta à Alemanha. Pela primeira vez, Alemanha unificada, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, isso foi muito significativo. Essa conexão dele com o Bayern de Munique transbordou o clube e mesmo rivais de outros clubes, enfim, do futebol alemão, tem ele como um ídolo máximo do país. É exemplo do que aconteceu com o Pelé, né? Ídolo imortal do Santos, mas também do futebol brasileiro. Não estou comparando aqui jogadores. Aliás, por falar na conexão Beckenbauer com o futebol brasileiro, ele tinha o futebol brasileiro como grande inspiração. Tem várias e várias entrevistas aí no YouTube do Beckenbauer falando sobre isso, né? Como a seleção de 58 e 62 o inspirou, né? Ele que era criança e adolescente, crescendo, se desenvolvendo na Baviera, no mundo do futebol, jogou a Copa do Mundo, por exemplo, em 66, mas viu aquela geração de Pelé, Zagallo, enfim, o esquadrão com Garrincha, campeão do mundo, bicampeão do mundo 58 e 62, inclusive dentro da Alemanha, antes de ser o Kaiser, ele foi apelidado de brasileiro, né? Por conta da sua classe, da sua categoria, e naquela época o futebol brasileiro era a grande referência para o mundo todo. E para a gente passar a falar sobre o Kaiser como jogador, muita gente vai chegar aqui no vídeo e falar: pô, Quezada, mas você não foi contemporâneo dele, você não assistiu, você não acompanhou a trajetória de Beckenbauer. É verdade. Mas todo fã de futebol, ou todas as pessoas que trabalham com futebol, comentam sobre futebol e amam esse esporte, precisam ter um pouquinho de vontade. E só basta isso para ver os vídeos antigos, os jogos antigos. Eu lembro que quando eu comecei a gostar de futebol, o meu pai me obrigou a assistir às Copas antigas. Eu tinha a fita cassete, tô velho, da Placar, né, que mostrava todos os jogos na íntegra, e a gente acompanhou junto a seleção da Alemanha. Obviamente eu não vi todos os jogos, mas vi muitos lances e li muitas coisas sobre como o Beckenbauer foi influente. Aliás, vou deixar aqui a dica de um livro, né? Pirâmide Invertida, a história da tática no futebol, que é um livro muito interessante que fala especificamente sobre Beckenbauer em vários momentos e como ele foi influente. E aí eu queria separar em 3 pilares que para mim marcam o que foi Beckenbauer para a história do futebol, dentro de campo. Primeiro,
a elegância técnica. Segundo, a capacidade e a revolução tática. E terceiro, a liderança. Ele tinha tudo isso. E tudo isso ele entregava dentro de campo. O Beckenbauer não começou a jogar como um zagueiro, apesar de ser hoje reconhecido o maior zagueiro da história do futebol. E no início da carreira do Beckenbauer, especialmente na Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, ele já se destacou e se apresentou para o mundo como um meio-campista clássico, né? Aquele número 8 que, enfim, jogava de cabeça erguida, que chegava na área do adversário, que finalizava muito bem, inclusive fez gols nesta Copa do Mundo, que ajudava na construção, na armação, mas a partir da segunda linha, da linha de meio campo. Quando ele dá 2 passos para trás e começa a jogar de zagueiro, ou mais especificamente de líbero, ele muda totalmente a característica dessa função e revoluciona a posição, porque já existia a posição de líbero. Antigamente, o que era o líbero? Um cara que jogava atrás dos 2 zagueiros da linha defensiva e que ficava na sobra, né? Jogadores da zaga davam o primeiro bote, o líbero ajudava na recomposição, ou, por exemplo, na velocidade conseguia, na força física, parar os atacantes da equipe adversária, como antigamente se jogava com muita gente no último terço de campo, né? Geralmente eram 4-2-4, enfim, ou chegavam com 5 atacantes, precisava desse jogador e que geralmente ajudava mais defensivamente do que ofensivamente. Aliás, não ajudava ofensivamente, ficava postado lá atrás. O Beckenbauer, por suas características, muda completamente a função e começa a ser, com essa sobra, depois de recuperar a bola, o homem da construção. E não apenas isso, da condução, quebrando as linhas adversárias, né? A Alemanha se estruturava numa linha de 4 defensiva, o Beckenbauer recuperava essa bola, atravessava, a Alemanha ficava numa linha de 3 e ele era mais um homem no meio-campo, uma vantagem numérica, e depois, inclusive, chegava no último terço de campo para finalizar. Mas muito importante, na classe, na elegância, né? Na construção de jogo, distribuição, e não só em passes enfiados ou conexão do meio-campo para o ataque, mas também na bola longa, né? Lançamentos marcantes de 40, 50 metros com uma facilidade muito grande e batia na bola como poucos, né? Tanto que finalizava muito bem, fazia muitos gols, inclusive gols memoráveis de falta, mas também com esses lançamentos de 3 dedos, enfim, lançamentos que também ficaram eternizados com outros jogadores, como o Gerson, como o Falcão, naquela década de 70, mas o Beckenbauer tinha também essa característica mágica que o fez ser o grande condutor, o fio condutor da Alemanha. E além de tudo, né, além de ser muito bom com a bola, era um excelente zagueiro nessa função de cobertura, de marcação. Ou seja, um jogador total, um jogador completo. Talvez o momento mais emblemático da carreira dele dentro da seleção nem foi a final contra a Holanda em 1974, mas a semifinal contra a Itália, que ele tem uma lesão na clavícula, se recusa a sair de campo, e aí tem essa foto emblemática que os amantes do futebol, os saudosistas, choram ao ver ele com a tipoia segurando o braço e jogando com a clavícula lesionada durante os minutos restantes daquela partida, ajudando a Alemanha a chegar à final da Copa do Mundo em 1974. Com essa revolução na posição, obviamente que o futebol mudou e foi caminhando com outros desenhos na década de 80, na década de 90, em 2000 e nos moldes que a gente vê hoje. Obviamente, quando a gente olha, e a galera que defende bastante o futebol moderno, e está certo em defender, diz, ele não conseguiria ter tanto espaço para criar, para construir, para quebrar as linhas com a bola dominada da forma que ele fazia na década de 70. Obviamente. Mas a gente pega hoje, por exemplo, o Manchester City, do Guardiola, campeão da Liga dos Campeões, e você vê a influência do Beckenbauer nesse time. O Guardiola fez do Stones um jogador, um zagueiro, um cara que avança as linhas, soma-se ao meio-campo e consegue ser também esse construtor, deixando o time com uma linha de 3. Óbvio, com características diferentes,
não era tão clássico, não é tão importante assim o Stones no último terço, finalizando, mas tem essa influência histórica que é tão saborosa para o futebol. E até nos dias de hoje, quando um zagueiro tem muita classe, é um zagueiro construtor de posse de bola, de saída de jogo, sem dar o chutão, o pessoal apelida de Beckenbauer. Foi assim com o Murilo, né? Zagueiro corintiano, no jogo Nottingham Forest e Newcastle, ele deu um belíssimo passe para um dos gols do Nottingham Forest e no dia seguinte os jornais já estavam chamando de Beckenbauer brasileiro, obviamente exagerando um pouco na função. Mas é muito bonito ver como o nome do Beckenbauer transcende e atravessa gerações como a grande referência na posição. Para mim, o maior zagueiro da história do futebol. E até por isso vai ser muito bonito a gente acompanhar as homenagens que o Bayern de Munique vai prestar, que o futebol na Alemanha vai prestar. Aliás, na próxima rodada do futebol alemão na Bundesliga, no final de semana, 1 minuto de silêncio em todas as partidas. E quem sabe, assim como o Gerd Müller não tem agora uma estátua em frente à Allianz Arena, Franz Beckenbauer também não tenha essa estátua muito, muito mais do que merecida em breve, porque realmente quem vai na Allianz Arena, quem conhece a atmosfera e os entornos do Bayern de Munique entende o quão importante esse cara foi para a história do clube e para a história da Alemanha. Meus caros, até o próximo vídeo e viva para sempre na nossa memória The Kaiser, Franz Beckenbauer. Tchau.